neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tu me guiarás. Ó Senhor, o dia que declina, há em mim anseios de chegar. Faz-me ver a tua luz divina, para que eu possa firme caminhar. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Sei que sou um pobre viajante e nem mesmo tenho onde dormir, mas eu vou seguindo confiante até chegar à pátria do porvir. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Aprove para si aquilo que não te condene. Aprove para si aquilo que não te condene.
Isto quer dizer, aquilo que não te prejudique, que não venha lhe causar dano, porque causando dano a si mesmo, poderás estar causando dano a terceiros, dando à família, aos próprios queridos, a seus filhos e assim por diante. Se o homem pensar assim, ele não aprovará o fumo, porque isso lhe condena, lhe prejudica, e prejudica a seus filhos, a sua família. Se o homem analisar assim, ele não aprovará para si a bebida alcoólica, mesmo até o próprio alimento. Porque, sem dúvida alguma, o alimento físico, material, natural, é um tipo do alimento espiritual. A Bíblia Sagrada tem muitos exemplos a respeito do assunto. Começando lá pela Páscoa, o próprio cordeiro, a carne do cordeiro, a erva amargosa, mesmo o alimento que sustentou Israel lá no deserto, o maná, de forma redonda, sem princípio, sem fim, apontando para Jesus Cristo, para o espiritual. Elias comeu um sanduíche que o anjo lhe deu e tomou uma água, isto é, se alimentou de uma maneira natural, com um alimento que lhe deu resistência e força para andar 40 dias. O número do juízo é o 40. E Daniel separou o seu alimento natural do alimento de Babilônia. Agora, tudo isso é um tipo. O natural, dando um exemplo do espiritual. E até mesmo no reino animal, entre os animais e as aves, nós encontramos que cada qual tem alimento segundo a sua natureza. Existe ave que não tem fel, como o caso da pomba. Essa não come coisas podres. E não pode misturar a sua natureza com a do urubu. Ele tem fel, ele pode comer coisas podres. E isto faz tudo um tipo. Você vê que quando o homem alcança a natureza de Cristo, ele não pode assimilar mais determinadas coisas que lhe agradava antes. E tratando-se do setor espiritual, os credos, os dogmas, as doutrinas que alimentavam a sua alma antes, não alimentam mais, porque ele passou por um novo nascimento e agora tem uma nova natureza. Isso não implica somente conduta, moral e estas coisas, porque ninguém tinha mais conduta e moral do que Caifás, Anás, e do que mesmo os matadores da igreja primitiva, aquele que estava sentado num lugar, num trono parecendo com Deus. Ele tem vida intocável, ele tem uma moral intocável, ele tem uma conduta intocável, mas, no entanto, não passa de um anticristo, um falso profeta, a besta do Apocalipse. Por quê? O seu alimento espiritual é sempre alimento próprio para tal sujeito, na expressão do profeta desta era, para tal indivíduo. Então há pessoas que se nutrem
com ismos e doutrinas que surgem dentro da própria mensagem, mostrando assim a natureza que elas têm. Não é a natureza da noiva. A natureza da noiva é simplesmente esperar naquilo que o noivo prometeu. E se alimentar é disto. Qual é o alimento da noiva? É a promessa do noivo. E este é o alimento espiritual do seu devido tempo. O que ele prometeu é alimento. O que ele não prometeu é alimento, mas não para a noiva. Muitos são alimentados por esperanças ocas, balofas, que não têm fundamento na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E quando fala dos profetas, inclui o profeta desta era. Por isso, vivem sempre com fome, correndo para cima e para baixo, buscando um alimento novo, uma coisa nova, uma doutrina nova, um novo líder. Mas Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão, mendigando alimento espiritual, mendigando doutrina, mendigando mensagem, uma mensagem nova, um alimento novo. Isso não é próprio da noiva. Isso não é próprio da noiva porque a noiva tem características de Abraão. E Abraão não viveu solícito para cima e para baixo, arranjando um cumprimento para a promessa de Deus. Quando Sara o fez, ela adquiriu para si um selvagem, que foi Ismael. Ela quis ajudar a Deus, precipitou a coisa, dando uma serva a Abraão, e trouxe um Ismael, um selvagem. Mas Abraão, com sua fé perfeita, creu na promessa de Deus, e aquilo era o seu alimento no seu devido tempo. Aquilo é que nutria sua alma, é que justificava sua fé, é que nutria o seu espírito e justificava os seus passos. Ora, muitos e muitos, não podemos contá-los nas Escrituras e nas eras da igreja, que viveram sob a promessa do dia. Muitos morreram sob a mensagem de Lutero, crendo apenas que a salvação era de graça, porque isto foi o suficiente para levá-los até a morte, até as arenas, porque aquilo era o alimento espiritual no seu devido tempo. Era a doutrina verdadeira do Espírito Santo. Mas hoje não. Isto vem vindo de glória em glória. E você vê que o estado do alimento natural de hoje, o híbrido, mostra o estado do alimento espiritual do chamado cristianismo hoje. Muito alimento. As feiras estão repletas, os mercados estão repletos de coisas açucaradas, de veneno, de corantes, de coisas falsas, de arroz sem o ingrediente integral, e coisas artificiais, sabores artificiais, cafeína, veneno de toda a natureza, nas frutas, nas verduras, e o híbrido produzindo o homossexualismo, cruzando a carne, cruzando os espíritos. E por isso nós vemos o estado natural, de um modo geral, até no modo de vestir, o unissex e assim por diante. Mas o que quer dizer isto? Quer dizer uma igualdade para os homens? Não, isso é uma desigualdade, porque Deus fez o macho e fez a fêmea. A galinha nunca quer parecer com um galo, e nem o galo parecer com uma galinha. O boi não tem jeito de parecer com a vaca, e nem tampouco a vaca quer ser um boi. Ela, por natureza,
tem que ser vaca até o fim. E o boi também, por sua vez, será um boi até o fim. Assim deveria ser o homem e a mulher. Foi criado macho e fêmea, diz a Bíblia Sagrada. Então, se ele nasceu macho, ele é macho, é homem. Se ela nasceu fêmea, então ela é mulher. É nascimento, é questão de constituição. Mas o híbrido, o espírito híbrido da era, tem buscado esta igualdade para a perversão, para a destruição. Não é para o bem, não é para a valorização, mas sim para a desvalorização. É para desgaste. Então, na verdade, estamos vivendo num tempo de seca. A verdadeira igreja está como a viúva de Serepta de Sidom. A verdadeira igreja está mesmo como o povo no deserto, dependendo de Deus, tendo sede às vezes e a água é amargosa. Tem que haver transformação, milagre de Deus. Vai se ressequindo cada dia mais, vai se esvaindo todos os recursos. Está acabando aquilo que o homem podia ser, o pequeno sistema individual religioso. Porque existe o sistema religioso coletivo, a organização. Mas dentro disso está o sistema individual. Existe a lavoura de trigo, mas ela é composta de trigo, pé de trigo individual. Ele é um sistema individual. Então ele cria um sistema religioso individual para si. Por isso ele tem que secar. O mesmo sol que lhe deu vida vai fazê-lo secar, matar a sua condição própria, para que tudo venha para a semente. E ninguém será o que quer ser, ninguém será o que deseja ser, ninguém será o que pensa que deve ser. Essa lavoura de Deus terá que ser aquilo que Deus é. E para ser o que Deus é somente Deus entrando naquilo. Somente Deus naquilo. Não é o que nós somos, mas sim o que Ele é. Agora, então, nós encontramos que este é um tempo de seca espiritual, de magreza espiritual, de fome espiritual. Então se gesticulam de cá e de lá, e nós estamos com a carreta vazia, fazendo muito barulho na estrada cheia de trepidação. Nós estamos com as latas vazias, por isso fazemos muito barulho com os dons espirituais. Mas sabemos que águas profundas não fazem barulho. Isto é certo. Se estivéssemos de fato cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do alto, então isso tudo estaria diferente. Mas há uma fonte de alimento. Deus disse para o profeta José lá no Egito, através daquele sonho, interpretação de um sonho, para juntar alimento, porque viria um tempo de seca, e Deus disse para o profeta desta era também armazenar alimento, alimento espiritual. E de Jacksonville, no estado de Indiana, dos Estados Unidos, de onde sai tudo que é bom e tudo que é mal para o mundo, sai esta grande coisa, a mensagem do profeta, o celeiro do alimento espiritual no seu devido tempo. Tem andado nos bicos de corvos e tem também sido transportado por peitos de águias que podem perfeitamente transpor montanhas, valados, alturas. É verdade que um corvo também pode transportar algum alimento. Ele fez isto para Elias, quando Elias estava ali separado. Deus usou até corvo para isto, e Paulo disse que ele gloriava no Senhor pelo Evangelho, pela mensagem ser anunciada por contenda, porfia, e que era necessário que houvesse até heresias no nosso meio, para que assim os sinceros se manifestem.
Não existe heresia lá no mundo mais. Não existe nada falso no mundo, porque tudo está igual. Se existe uma heresia, é dentro da mensagem, é dentro do verdadeiro. Se existe uma coisa falsa, é imitando o verdadeiro. Mas Paulo pulou, deu glória a Deus e disse: isso é bom que aconteça. Deixa aquele camarada trabalhar. Por porfia, por inveja, deixa ele tentar superar e assim por diante. Ele dá glória a Deus. Paulo deu glória a Deus. E todos nós devemos glorificar o Senhor nesta hora, porque há uma coisa que está acontecendo. De fato, aquilo que somos, estamos constatando que não é nada. Por um meio ou por outro, o difícil é o homem encontrar-se a si mesmo errado. Mas se ele tiver o Espírito Santo, ele vê que ele não está numa boa condição. Nenhum está em boa condição. Todos estão na mesma condição. Mas há um alimento espiritual no seu devido tempo. E ele não é um mendigo que precisa viajar 1000 quilômetros para buscar isto ou aquilo, 10.000 quilômetros e do outro lado da terra. Não, ele não é um mendigo que precisa estar daqui e dacolá, pulando dali e dacolá e com a mãozinha estendida, pedindo consideração, pedindo respeito, pedindo agrupamento e coisa e tal. Jesus, quando ficou sozinho com 12, ele disse: vocês também não querem ir? Oh, esta é uma hora bonita. Esta é uma hora gloriosa, embora feia aos olhos naturais. Lavoura seca não é bonita, mas quem conhece da coisa sabe, ainda dirá: que lavoura bonita, que coisa boa, que milho que granou. A vida voltou para a semente. Está coberto de palha seca. Mesmo o sistema do trigo vai para o fogo, somente a semente que não. Mesmo esse sistema que tem conduzido a mensagem verdadeira tem que ir para o fogo, tem que queimar, tem que acabar. Mas Paulo disse: aquela obra de feno vai queimar, mas a de ouro será purificada cada vez mais com fogo. Todos têm que passar pelo fogo da aflição, da seca, do momento difícil. Mas fui moço, disse Davi, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Oh, sim, por quê? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, o alimento verdadeiro. O alimento espiritual no seu devido tempo é a real e verdadeira promessa de Deus. É a real e verdadeira doutrina. Ficai em Jerusalém, ficai com aquilo que foi dito, não com aquilo que interpretam, em nome de Jesus Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Você pode catar as migalhas, na verdade, mas você não pode mendigar. E você já tem catado as migalhas de Atos 2:38. Você tem visto Deus, o Filho no Pai, o Pai no Filho. Você tem visto a sua cura, a sua libertação. Você tem visto a resposta de sua oração. E sua alma está saciada agora. Deus te abençoe com esta palavra. Receba fé no seu coração. Vida abundante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte,
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor
quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Ninguém faria nada errado por gostar de fazê-lo apenas. Ouvintes, em síntese, em tópicos, podemos pensar sobre livre-arbítrio, via de escape, tentação humana e tentação espiritual. É bom lembrarmos que pecar contra Deus, isto está preso a doutrinas, a idolatria, feitiçaria, etc. Se agarrar a uma doutrina voluntariamente, por conveniência, isto é pecado voluntário. Descrer voluntariamente, sabendo que aquilo é verdade, e afrontar aquilo é um pecado voluntário. Para este não resta sacrifício. Nós lembramos dos itens: pecar contra Deus, pecar contra alguém. Se alguém pecar contra ti, disse Jesus em São Mateus 18, pecar contra si mesmo, o que seria a autodestruição. Agora, ninguém faria nenhuma coisa, nada errado, por gostar apenas de fazê-lo, por satisfação. É claro que o homem tem prazer em muitas coisas que são erradas. Não resta dúvida. Mas antes de tudo tem que haver uma ignorância ou uma cauterização de consciência. E, sobretudo, tem que haver um controlador daquilo. E isto é um espírito.
O profeta desta era mostra isto de uma maneira muito clara e lógica. Ele diz: nós temos nosso corpo, e o nosso ser aqui é como uma semente. E a semente, do lado de fora, tem a casca, e dentro tem a polpa. Depois, então, o que vem a ter? Lá dentro disto, no meio, é o germe. Esta é a maneira que somos: corpo, alma e espírito. Agora, no corpo há 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. E para a alma há também 5 sentidos: razão, memória, consciência, etc. Dentro do homem há uma estrada, e aquela estrada é o mesmo lugar que Deus colocou em cada homem desde Adão e Eva: o livre-arbítrio. Ou você vive, ou você morre, qualquer um que você desejar. Você é feito um agente moral livre, e seja qual for o espírito que dominar sua vontade, trará os frutos. A sua vida será dominada do lado de dentro. A sua vida é dominada pelo homem da máquina. Agora ele é enfático em dizer que isto que controla é Deus ou então é o diabo. Ou o diabo controla os nossos sentidos, ou Deus. Ou Deus controla os nossos sentidos, ou então o diabo. O que seria? A fé na palavra de Deus controlando os nossos sentidos. Deus. A dúvida na palavra de Deus, controlando os nossos sentidos. E isso é que produz o pecado contra Deus. As falsas doutrinas, a idolatria, a feitiçaria, etc. Mas Deus não faz uma coisa que muitas vezes nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma igreja santa. E o profeta diz que não existe igreja santa. Ele diz que só há um que é santo, esse é o Espírito Santo. Ele deu o livre-arbítrio. E livre-arbítrio quer dizer que ele deu possibilidade de exercer um poder sem outro motivo que não a existência mesma desse poder. É liberdade de indiferença. O livre-arbítrio é você ter liberdade de ficar indiferente à palavra de Deus, indiferente ao abismo, indiferente ao seu destino eterno, indiferente às consequências eternas. Então, essa indiferença produz aquele funesto provérbio: todos os caminhos levam a Roma. É certo que todos os caminhos religiosos, menos da mensagem, levam a Roma, levam a doutrina mãe, a doutrina das 3 pessoas distintas, levam ao batismo errado, levam ao pecado contra Deus. Isto é certo. Voz do povo, voz de Deus, correto. Mas tem uma coisa: o livre-arbítrio quer dizer justamente liberdade de indiferença. Refere-se também o livre-arbítrio principalmente às ações e à vontade humana. Agora, a vontade humana se expressa através de sentidos. E os sentidos, por sua vez, está controlado pelo homem da máquina, pelo germe, pelo que está lá dentro. Agora, Deus está em tudo e em todos. Está assim. Ele está na erva daninha. Ele é vida. Mas quando ele sai dela, ela vai para o fogo.
Deus está no trigo quando ele sai. Que jeito? Não tem jeito, a vida não sai dele. Vai para o celeiro. Como se pode entender isto? É somente pelo que Deus tem posto em você, a semente. O trigo não tem que explicar o porquê dele ser trigo. Ele não se esforça para ser trigo. Ele nasce trigo. A ovelha não tem que explicar o porquê dela produzir lã. Ela nasce ovelha. Então, o livre-arbítrio ainda se prende a isto. Pretende significar que o homem é dotado de poder em determinadas circunstâncias. Bem entendido. Em determinadas circunstâncias, agir sem motivos ou finalidades diferentes da própria ação. Agir sem motivos ou finalidades diferentes da própria ação. Se você tem condição de fazer o bem e não faz, você peca. Tem você o livre-arbítrio para fazer o bem? Tem. Você faz se quiser. Mas se você não fizer, você peca. Quem sabe fazer o bem e não o faz, peca. Mas se ele não sabe fazer o bem e o faz, é o mesmo que acontece do outro lado. Se você tem condição de não fazer o mal, de não praticar o mal, e o pratica, então você peca voluntariamente. Agora, se você não tem condição de não praticar o mal, como vai ser? E quantas pessoas têm condição de praticar o mal e não praticam? É a mesma coisa de pessoas que não sabem fazer o bem e fazem. Assim também há muitas pessoas que têm condição de fazer o mal e não o fazem. Agora, se você tem condição de não fazer e o faz, você é o homem, você é a mulher mais condenada em si mesmo. Porque Deus deu a via de escape para todo mundo, sem exceção de ninguém. Agora, se não aceita, Deus está justificado. Se você joga a corda para o náufrago e ele rejeita, você está justificado em sua consciência. É como aquele rapaz que pecou contra o exército americano e ele foi condenado à morte. Um seu amigo conseguiu a sua liberdade junto ao presidente Lincoln, que era o único que podia libertá-lo da morte. Mas o presidente Lincoln assinou aquilo num papel simples, que não era da presidência da República, da Casa Branca, e aquele amigo saiu correndo com a liberdade assinada por Lincoln. Não mate esse homem, e assinou. Presidente Lincoln. O próprio prisioneiro que deveria ter aquilo na mão para quando chegar na hora da execução, mostrar aquilo para o Supremo, não recebeu. Não aceitou pensando ser uma galhofa, pensando ser uma zombaria, porque não estava no papel timbrado. Ora, aquele homem conhecia o seu problema, na verdade, e conseguiu o que o Supremo Tribunal não podia fazer. Isentá-lo da morte, mas ele não quis voluntariamente, então ele morreu voluntariamente. Agora, se Deus não nos dá meios para viver como cristãos, ele não espera isto de nós. É por isso que o profeta disse que a mulher oficialmente perdida, ela vai ser simplesmente extinta. Muito menos decepção do que aquela que diz ser uma dama, uma esposa cristã, e que não vive como uma cristã. O que acontece, meus ouvintes, é que muitos de nós nos sujeitamos a responsabilidades cristãs antes de o sermos. Então ficamos culpados daquilo,
nos jogamos debaixo daquele jugo voluntariamente. E isso é pecado, até tentar ser um cristão. Voluntariamente assumir tal responsabilidade, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, antes que Deus faça aquilo por dentro. Esse apelo do vizinho levantar sua mão aí, levanta a mão quem quer aceitar a Jesus. Isso tudo é a manufaturação de cristãos, crentes manufaturados, fábrica de cristãos. Quando o Espírito Santo opera no coração do homem e entra nele, é que ele faz do homem um cristão, porque o único santo é o Espírito Santo. Note, veja se aquele que não diz que é cristão, se ele se sente culpado de não sê-lo. Quando ele nunca diz que é um cristão, ele nunca carrega a culpa de não ser um cristão. Mas quando você diz que é cristão, você carrega essa culpa de ser um cristão, de fazer aquilo que um cristão não deve fazer. Mas o livre-arbítrio permite ambas as coisas: assumir e não assumir. Assumir sem ser chamado é um pecado. E não assumir sendo chamado. Mas quem Deus já chamou que não assumiu? Isto é que é o importante, isto é que é o profundo. Por isso, você sabe que mesmo a casca do trigo apodrece, mesmo a polpa apodrece, todo o sistema do trigo apodrece como o do joio, e você confunde, então, um cristão pela casca, às vezes. Mas a semente é que manda. A semente está escondida. Tudo está seco na lavoura, mas lá dentro da espiga está a semente, a vida eterna. Lá dentro está o cristão, há um destino. Todo o sistema dele é carne, todo o sistema dele é sangue, então é fogo. Não herda o reino dos céus, carne e sangue, é casca. Agora veja, por isso você deve desejar primeiro, de coração, ser um cristão. Um desejo que você não suporta mais, que você não pode resistir, como você não pode resistir, não suporta ficar sem fumar. Você também não suporta mais a vida a não ser como cristã, como cristão. Então, quando você desejar primeiro, é quando você deve professá-lo. E as doutrinas erradas, que é o pecado contra Deus, imprimem cristãos errados. Agora, Deus não deixa o cristão ser tentado além daquilo que ele possa suportar. Leia 1 Coríntios capítulo 10. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Todas as tentações humanas, nós somos sujeitos como os demais, às mesmas paixões. Mas a tentação espiritual são essas doutrinas falsas dentro da própria mensagem, porque as outras nem falsas não são mais. É como a mulher perdida, oficialmente perdida. Isso está claro, isto é para quem crê na mensagem. Deus não deixa o cristão ser tentado além de tentação humana. Porque no seu espírito não entra uma tentação contra a mensagem da era. Não entra uma blasfêmia contra o profeta de Deus. No seu espírito não entra essas coisas. 3 pessoas distintas, batismos nos títulos e estas coisas todas. Agora você pode orar. Quero, ó Deus, ser um cristão. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração.
Então isto é Deus entrando em você. É o Espírito Santo movendo dentro de você e testificando que Ele enviou um profeta nesta era, o profeta Elias, para tirar todo o pecado contra ele. Pecado contra a divindade. Você dizer que Deus são três pessoas, você está pecando contra Deus. Isso é uma blasfêmia. Então você vê o Pai no Filho. Quem tem o Filho tem também o Pai. E agora você pede o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que as tentações humanas nos virão. Talvez mais fortes ainda. Mas lá dentro você não peca contra Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado assim. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. O homem sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. Perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que caiu no ramo e não pode voltar. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus, porque viverá uma vida de paz nos
braços de Deus.